eu vou ler 2 Reis 5, de 1 a 19. Se você demora para localizar o texto bíblico, vai aproveitando aqui o que eu vou comentar. 2 Reis 5, 19. É o texto que vou ler hoje com você. A Ana Paula me mostrou uma foto hoje. É uma foto que talvez alguns de vocês tenham visto. Não sei se você viu a foto. A foto é o seguinte. A foto é o Neymar. Alguém aqui segue o Neymar nas redes sociais? É uns aí que seguem, o Neymar. O Neymar foi apresentado ontem, lá no time da Arábia, no Al Hilal. E a foto interessante é que o Neymar chegou para se apresentar no Al Hilal, da Arábia Saudita. Ele estava com uma echarpe do time do Al Hilal e ele tinha um crucifixo, uma cruz no peito. E talvez você pergunte, mas pastor, o que tem a ver ele estar no Al Hilal com a cruz no peito? É fácil. O Al Hilal é um clube de um determinado país. Você sabe qual é o país? Da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país governado pelo Islã, pela religião de Maomé. E é totalmente proibida qualquer tipo de manifestação religiosa que não seja relacionada ao Islã. Então o Neymar chega lá com o seu crucifixo. Inclusive nas minhas redes sociais eu postei um texto hoje, por volta do meio-dia, falando sobre isso. Que a questão está além do futebol. Não tem nada a ver com futebol. É uma questão de geopolítica, é uma questão de religião. E como se virará o Neymar num país onde, por exemplo, veja, é proibido o uso de bebida alcoólica. Na Arábia Saudita é proibida a venda de bebida alcoólica. Ano passado teve a Copa do Mundo, a gente teve aquele trauma comum já nosso, né, de Copa do Mundo. Alguns mais novos torcem. Eu já cheguei a uma certa velhice que não torço mais para a seleção brasileira. E está gravando. Mas o fato é que o Catar cedeu um pouco com a venda de bebida alcoólica. Mas não pode. As festas que o Neymar faz são contestadas na sociedade. A pergunta é, o Islã vai afrouxar ou o Neymar vai ser apertado no comportamento dele? Obviamente, Neymar não é evangélico, mas é de tradição cristã e chega lá com o crucifixo. Uma ovelha da minha igreja, diretora da nossa EBD, já mandou uma mensagem para mim e falou assim, pastor, está dizendo que o Neymar vai ganhar 500 mil euros a cada postagem dele sobre a Arábia. É antes ou depois do crucifixo? Né? Porque realmente é um problema. E hoje, o que eu vou falar com você, a história que nós vamos ler agora na Bíblia, ela fala de alguém que é levada para um outro país, para uma outra cultura, em situação adversa. O Neymar está indo para uma outra cultura, para um outro ambiente, por escolha, seja esportiva ou econômica, ele está indo por escolha. Mas nós vamos agora ler a história de uma jovem, que poderia ser um de vocês, meninos ou meninas, levados a uma cultura estrangeira, a um país estrangeiro, em circunstâncias completamente adversas. A minha pergunta é, você mantém o compromisso de servir a Jesus ou você abre mão dele? Então é exatamente nesse viés que quero contar essa história para você. 2 Reis, capítulo 5, os versos de 1 a 19. Acompanhe na sua Bíblia aí, ou no seu celular, ou na sua Bíblia, a cura da lepra de Naamã. E antes de ler o texto, que fique claro, eu não vou falar a respeito de Naamã nem de Eliseu. Naamã e Eliseu são os personagens principais desse texto. Mas eu quero falar sobre uma atriz coadjuvante. Não é personagem principal. Mas quero me deter com você no comportamento de uma menina que está aí. Eu falei para você de Naamã e Eliseu, mas ela a gente não sabe nem o nome. Nem o nome dela a gente sabe. Mas o comportamento dela a gente sabe. Olha a Bíblia aí comigo, 2 Reis, capítulo 5, a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora,
se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida e morte? Porque este homem envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos, carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio. Qual rio? No Rio Jordão. Se fosse aqui, bem podia ser no Vaza Barris, aqui do lado. O pastor me levou para ver ali. O problema do Naamã é banho. Vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Vá e lava-se 7 vezes no Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, de Eliseu. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra lá de Israel. Pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. E disse Eliseu: vá em paz. Essa história é uma história sensacional da Bíblia, porque ela fala de uma cura milagrosa. É um leproso, uma doença que poucos de vocês conhecem. Graças a Deus ela é muito bem tratada hoje no Brasil, inclusive no SUS, para o serviço público. Hoje é chamada de hanseníase. E há tratamento, mas nessa época era uma enfermidade sem cura, que decretava a vida do indivíduo separada da sua família e da sociedade, e automaticamente levava ele até o final agonizante de morte. Mas agora nós estamos diante de um cenário diferente. Antes de entrar no texto e falar da menina, eu quero que você entenda algumas coisas sobre essa história. Ela é uma história impactante da Bíblia, mas precisa ser entendida de acordo com a sua realidade. Nós estamos falando de uma história vivida no mundo antigo oriental. Nada a ver com a vida que a gente tem aqui no Brasil, não tem nada a ver com a nossa igreja, não tem nada a ver com a teologia que professamos. Ela é uma história instrutiva, espiritual, da qual você tirará lições importantes hoje, mas é um mundo completamente diferente do nosso. Eu estou aqui, inclusive, para fazer essa mediação entre você e o texto, para explicar a você as diferenças entre esse texto e a nossa realidade hoje. A segunda coisa é que o texto é um texto de exceção. O que aconteceu em 2 Reis 5 não é a regra, é exceção. Você sabe que se eu tiver uma pereba de pele,
uma doença de pele, e mergulhar no rio Vaza Barris aqui, eu vou mergulhar 7, 70 vezes, não vai resolver nada. Esta história, ela é uma história de exceção, ela é uma história extraordinária, ela é uma história mística. Há uma terceira coisa, esse texto está debaixo da lei, do Antigo Testamento, estamos falando de um profeta, então é uma realidade também completamente diferente de nós, que temos uma igreja baseada no Novo Testamento, na graça de Jesus. Estamos falando de um cenário completamente diferente. E outra coisa importante sobre esse texto é que esse texto ele não é contado para nós dentro de um cenário de monoteísmo rígido. Ok? O que é monoteísmo, Walter? Monoteísmo é a crença na existência de um Deus único. Para nós aqui no Brasil, de maioria cristã, há apenas um só Deus. E para católicos, evangélicos, há um só Deus. Aqui nós não temos um monoteísmo rígido. Aliás, lá na Arábia, acabei de falar para você do Neymar, por que é o problema dele com o crucifixo? Porque os islâmicos vivem um monoteísmo rígido. Eles não aceitam nenhuma manifestação religiosa diferente. Então aqui nós não temos um monoteísmo rígido. Há um Deus de Israel, mas há um Deus da Síria. E eles acreditam na existência de outros deuses. O povo de Israel escolheu adorar o Senhor Jeová, mas é possível que alguns acreditam na existência de outros deuses. Então eu preciso fazer essas explicações para você entender o texto e perceber aquilo que ele vai nos apresentar. Agora veja, o que chama a minha atenção hoje não é nem o Eliseu nem o Naamã. Mas quem foi o veículo para a cura de Naamã? Naamã é famoso. O rei da Síria é poderoso. Mas quem é veículo de Deus para a cura de Naamã? Quem? Quem aceitou para si a missão de ser instrumento de Deus para abençoar outros? E o meu desafio com você agora, ao cair da tarde, já para a noite, é a gente entender que nós somos veículos de transformação de outras pessoas. Isto é submissão. Porque se Jesus veio para salvar os pecadores, e disse Paulo, do qual eu sou o principal, essa foi a missão de Jesus, salvar os pecadores. Eu e você, estejamos onde estivermos, temos a missão de sermos instrumentos de Deus para abençoar outros. Isso é cumprir a nossa missão de forma submissa. Jesus é o Salvador e eu sou um instrumento de Deus para abençoar outros. Onde você estiver, se você tiver de ser pastor, que o seja. Se tiver de ser pastora, que o seja. Se tiver de ser ministro de música, que seja. Se for educador da igreja, que seja. Mas se for dentista, que seja. Se você for um engenheiro, que seja. Se você for médico, que seja. Se você for um profissional da área da metalurgia, que seja. Se você trabalhar construção civil, que seja. Onde você estiver, a sua missão, que está debaixo da de Jesus, a submissão, ela é para abençoar pessoas. Mesmo que você esteja em situação adversa. Paula brincou comigo agora antes do almoço, assim, pois é, a gente devia treinar o Neymar para ser missionário na Arábia. Porque qualquer cristão que entrar na Arábia com a cruz, ele está arriscado a morrer. O Neymar entrou na boa. Vamos treinar ele para ele ser missionário lá? Porque para ele vai estar tudo certo. Ele está com a cruz recebendo flor. A gente se entra lá com a cruz, não recebe nem bala. É uma facada que a gente recebe pelo pescoço. Aonde você estiver, você não vai estar como o Neymar, que está numa posição hiper privilegiada, ganhando muito dinheiro. É possível que você esteja numa posição prejudicada. Talvez as pessoas da sua família nem gostem muito de você. Talvez você seja maltratado por alguém. Talvez você seja visto como uma pessoa com muita dificuldade, você está sofrendo. Talvez veio para cá até para descansar um pouco, para brincar um pouco, para relaxar um pouco. Mas ninguém sabe que a sua vida é tensa, que você tem medos, preocupações. Às vezes nós sofremos maus tratos, somos desrespeitados, e a pergunta é, como continuar a ser servo de Deus da mesma forma? Bom, leia o texto comigo aí na sua Bíblia, observe aí. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado. O Naamã é um sujeito famoso, ele é um general do exército da Síria, ele tem várias patentes, mas o Naamã tem um problema. O Naamã, quando ele chega em casa, ele tira a farda, que ele entra no quarto sozinho,
e que ele tira a roupa, tira a farda, ele vê a doença nele, ele vê a lepra. Todo mundo acha que ele é poderoso. Todo mundo acha que ele é um grande general, e o é de verdade. Talvez as meninas da primeira igreja batista da Síria falavam assim: o dia que eu casar, eu quero casar com alguém igual Naamã, homem de guerra, poderoso, cheio de medalhas. Mas o Naamã por dentro é um leproso, é um homem doente, é um homem que está com seus dias contados. Então eu lhe aviso uma coisa: não tenha medo das suas enfermidades. Há um projeto de Deus para curá-lo. Há um plano de Deus para transformar a sua realidade. Não tenha medo das dores e das lutas de hoje, porque Jesus pode transformar tudo pelo seu poder. E deixa eu lhe avisar uma coisa: você pode ser instrumento de Deus para abençoar alguém que acha que a sua vida já acabou, que está derrotado. A Bíblia diz a história que um dia o exército da Síria invadiu Israel. A Síria é um país que faz divisa com Israel. A Síria está no norte de Israel. Embaixo da Síria está Israel. Vivem em conflito constante, historicamente. E o texto bíblico diz que o rei da Síria invadiu as terras de Israel, levou alguns escravos e levou uma menina. Levou uma menina escrava, e essa menina foi colocada para servir na casa de Naamã. Se torna empregada na casa de Naamã. Ela sai do país dela, ela sai da cultura dela, ela sai da vida em família para ser levada para a casa de Naamã como escrava, vivendo num lugar diferente, com hábitos diferentes, com alimentação diferente, e ela está numa situação completamente desprivilegiada. Ela vira empregada da mulher de Naamã. Tudo, absolutamente tudo para ser revoltada a menina. Tudo, absolutamente tudo para reclamar da vida da menina. E uma coisa mais óbvia: tudo, absolutamente tudo, para desejar o mal a Naamã. Esse homem merece morrer. Esse homem me arrancou da minha casa, da minha família, e me faz aqui escrava. Esse homem não merece que eu deseje nada de bom para ele. E a Bíblia diz que, diferente desse comportamento, a menina diz assim, e eu quero que você preste atenção: servos submissos reconhecem o valor daqueles que estão sob nós, mesmo em circunstância adversa. Quem está acima de você, mesmo que você esteja em condição adversa, você deve reconhecer o valor dele. O verso 1 de 2 Reis 5 diz que ele era um homem conceituado, o Senhor deu vitória a ele é um herói de guerra, e a menina tem esse cenário diante dela. Ela reconhece: ele é um homem que invadiu a minha terra e me trouxe para cá. Eu sou escrava aqui, mas eu reconheço que ele é uma pessoa conceituada. Nunca desvalorize as pessoas que estão à sua volta. Absolutamente nunca. A Bíblia diz que nós devemos ser submissos às autoridades. Você já leu isso na Bíblia? A ideia de submissão está impregnada aí. Ser submisso às autoridades. Vocês meninos acompanharam ano passado o brigueiro que foi de política no Brasil? Se eu voto no João, se eu voto no Manel, tem até o medo de dizer o nome. Voto no João, voto no Manel. E depois que se resolve, pessoal, a gente tem que ser submisso à autoridade. A gente discorda. A gente está numa situação, às vezes, desfavorável. Mas nosso papel é reconhecer o valor da autoridade. Essa menina reconhece, sabe quem ele é. E essa menina, quando abre a boca, no verso 3, ela ensina uma outra coisa. Servos submissos só falam daquilo que é útil ou abençoador. Servos submissos só falam daquilo que é útil ou abençoador. Você conheceu ou conhece algum fofoqueiro? Se você conhece um fofoqueiro, levanta a mão para mim. Conheceu já algum? Dá uma olhada para trás para ver quem está levantando a mão, para você ver se reconhece um fofoqueiro falando de outro. Gente, cuidado com o que a gente fala. Aí uma música, já ficou até em pé o irmão, Deus abençoe, pode vir à frente. Você sabe que a gente deve abrir a boca só quando pode abençoar?
Essa menina vira para a mulher e disse assim, para a mulher de Naamã, se ele tivesse lá em Israel, ele seria curado. Se esse homem que parece ser mau, que eu estou daqui, tantos 1000 anos depois, avaliando ele como mau para essa menina. E essa menina abre a boca para trazer uma palavra de bênção. Eu só falo daquilo que é útil. Gente submissa a Deus não abre a boca para fofoca, para maledicência, para xingamento, para desrespeito. Servos submissos de Deus têm compaixão. Olha a fala da menina, quem dera que meu Senhor estivesse lá. Submissão conduz a pessoa ao lugar certo. Ela diz, olha, ele devia estar na presença do profeta em Samaria. Tem coisa boa para ele lá em Samaria. Gente, deixa eu explicar uma coisa a você. Naamã é general de exército, tem dinheiro, tem riqueza, tem poder, tem autoridade. Ele poderia tentar cura em qualquer lugar. E a menina, de forma singela, de forma simples, mas percebem nela a verdade. Ela diz assim, se ele estivesse na presença do profeta em Samaria, ele seria curado. Veja, nós não sabemos o nome da menina, mas ela aponta aquele que para muitos de nós é algoz, para estar na presença do profeta em Samaria. Ei, você que para muita gente é meu algoz, em Jesus a cura para você. No Evangelho, a transformação para você. Aprenda a dizer para pessoas que muitas vezes nos fazem mal, que há poder no nome do Senhor. Essa menina diz isso. Essa menina abre a boca para abrir caminhos, portas e valores e possibilidades superiores para Naamã de cura. Enquanto ele escraviza, ela promove a libertação do seu escravizador através da cura. Isso é coisa de gente submissa. Se ela não fosse submissa, ela ia entrar no movimento contra as meninas escravas da Síria. Teria um movimento, faria um coletivo na Síria de resistência à escravidão. Ela entraria nessa onda. E deixa eu dizer uma coisa, eu não sou a favor da escravidão, até porque se fosse, eu seria o primeiro a ser jogado do pelourinho. Ia ficar ruim para mim. Mas que fique claro, ela não deixou que a situação da escravidão a levasse a abrir a boca para pronunciar outra coisa que não fosse bênção. Se estivesse na presença do profeta em Samaria, tudo mudaria. Deixa eu lhe contar mais. Servos submissos produzem segurança no que dizem. Uma das coisas que mais impactaram a minha vida foi um dia, nós tivemos um problema na igreja com embaixadores e mensageiras. Algumas mensageiras entraram na sala dos embaixadores, quebraram a estante, jogaram no chão todos os troféus dos embaixadores. Foi uma destruição. Os meninos foram na sala das mensageiras e quebraram tudo também. Eles estavam com um espírito, meu irmão, que eu não sei o que era aquilo. Acho que legião era pouco. Me lembro que meu pai me chamou em casa, aquela confusão na igreja, diácono, pastor, diretoria da igreja. E meu pai nunca me bateu, meu pai nunca gritou comigo. Eu me lembro do meu pai me chamando e dizendo assim, senta aqui, Júnior, um pouquinho, quero falar com você. Aí eu já vinha tremendo, olhei para o meu pai e disse assim, você está metido nisso? Eu olhei para o meu pai e disse assim, não, pai, eu não fiz nada. E meu pai olhou para mim e disse assim, eu confio em você. Gente, realmente eu não estava envolvido nessas confusões. Mas eu senti um peso quando meu pai disse assim, eu confio em você. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, imagina se eu tivesse ido na onda da turma e tivesse quebrado. E para escapar da disciplina do pai, eu dissesse, não, pai, eu não estava não, e estivesse. E meu pai dissesse assim, eu confio em você, e depois decepcionar o meu pai. Você sabe, uma das coisas que você pode ter de mais especiais na sua vida é a sua palavra. Valorize a sua palavra. Não abre mão dela. É interessante que esta menina, ela é escrava. Mas quando ela fala, quem dera, se o meu Senhor estivesse em Samaria, na frente do profeta, ele seria curado. Servos que são submissos,
produzem segurança no que eles dizem. E veja, Naamã fez o que a menina disse e ele não queria gastar cartucho à toa. Naamã foi falar com o rei da Síria. Você sabe que um general, para ter um rei, vai gastar um recurso. Ele, olha, eu vou atender você. Ele vai falar com o rei da Síria. Uma situação geopolítica delicada. Síria e Israel são inimigos, eu já falei a você. Mas a serva, mesmo que não identificada pelo nome, ela não tem crachá, ela não é filha de pessoa importante, ela produz segurança pelo seu comportamento como escrava. É interessante que a gente quer acreditar em pessoas só quando elas têm uma patente alta. Mas como escrava, ela já apresentava credibilidade. Você pode ser pessoa de credibilidade na juventude, precisa ser. Você precisa ser uma pessoa de credibilidade já na adolescência. Precisa ser. Você pode brincar, você pode zoar, você pode ser adolescente, não precisa ser um adulto precoce, mas precisa ser alguém confiável desde já. E a Bíblia diz que essa menina gera tanta confiança que processos intensos foram disparados pela fala dela. Há uma carta do rei da Síria ao rei de Israel. Você tem noção disso? 2 reis trocaram carta por causa da fala de uma escrava que a gente não sabe o nome. Foi levantado recursos para um presente ser levado da Síria para Israel. É não sei quantos quilos de ouro, é não sei quantos quilos de prata, é presente em roupa, é uma porção de coisas movimentadas pela fala de uma menina que a gente não sabe o nome, mas ela era uma serva submissa. Uma crise de relações internacionais foi estourada. Diz a Bíblia que quando o rei de Israel recebeu a carta do rei da Síria, o rei de Israel deu um chilique. E a Bíblia diz que ele rasgou a roupa dele. E esse negócio de rasgar a roupa, não é que eu passei no galho ali e rasgou a roupa. O rasgar a roupa é quase uma cerimônia. O rasgar a roupa é anunciar para a sociedade que nós estamos tristes, abatidos, irritados, transtornados. O rei rasgar a veste real é publicizado em toda a comunidade de Israel. Há um problema grave. O rei rasgou sua roupa. Nós temos uma crise. Problema agudo entre Israel e Síria. Provocado por quem? Por uma menina, que eu não sei nem o nome dela, mas ela era uma serva submissa. E que mesmo em situação desfavorável, ela decidiu se colocar nas mãos de Deus. Penúltimo lugar, eu vou terminar já essa história. Servos submissos cooperam para que os profetas de Deus trabalhem. Porque a gente está acostumado a ler 2 Reis 5 para falar de Naamã e para falar mais de quem? De Eliseu, profeta. Mas sem a menina, que a gente não sabe o nome, não tinha história nenhuma aqui. Você consegue perceber que sem essa menina, sem o nome, não teria essa história? Servos submissos cooperam para as manifestações dos profetas de Deus. É ela que aponta Naamã, o profeta de Israel, Eliseu. É ela que dá testemunho. Uma menina que eu não sei o nome, não sei a idade, mas Deus decidiu usar ela e ela de forma submissa se coloca na mão de Deus. Servos submissos trabalham para que os profetas de Deus trabalhem. Não corte tempo, menino. O que um líder seu pedir para fazer, faça. Você está trabalhando para que a ação de Deus, a ação miraculosa de Deus aconteça. Deixa eu lhe contar uma coisa, eu gosto muito de música e comecei a estudar piano novo. Mas aí aquele negócio de teoria musical me cansou muito. Aquilo me irritava. Porque teoria musical tem que saber matemática. Tem que fazer conta. Eu sou de divinas, eu não sou de exatas. Então nunca me dei bem com conta. Então eu descobri que tinha ouvido. Quem é músico vai entender o que eu estou dizendo. Eu descobri que tinha ouvido. E eu comecei a pegar os acordes e transformar no piano. Então dó maior. No piano, dó, mi, sol, você faz um dó maior. E eu comecei a fazer essa transformação, abandonei as aulas de piano. Comecei a tocar de ouvido. E eu me lembro que, gostando muito de música, eu queria aprender a reger, a regência congregacional.
Você sabe o que me deram na igreja para aprender a reger? Lá na igreja onde eu nasci, em Mesquita, o lugar mais bonito do Rio de Janeiro, quando você for no Rio, vai em Mesquita. Você gosta de Copacabana, bobagem. Ipanema, Cristo Redentor, vai em Mesquita. Lembra de mim. Disseram assim, você vai reger o hino de abertura da escola bíblica dominical, todo domingo. E aqui, garoto, me deram um hino da abertura da escola bíblica dominical. E eu ensaiava aquele hino o tempo todo, durante a semana. É um hino ternário. A regência, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na outra semana era um quaternário, desafio, hein? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Difícil quando era um hino de compasso composto. Aí eu não lembro nem mais como é que era. Mas eu regia um hino, apenas um, por domingo, para aprender a reger. Sabe, às vezes coisas pequenas que você faz estão cooperando para que a maravilha de Deus se manifeste. Não corra! Seja submisso. Esta menina foi usada por Deus para abençoar a vida de Naamã. E por fim, a história dessa menina tem um quinto detalhe. Servos gratos, servos submissos, conduzem até incrédulos a Deus. E é onde eu quero chegar com você agora para terminar. Você pode ser instrumento para ser bênção, para conduzir pessoas a Deus. Deixa eu lhe contar uma coisa, menino. Eu me converti aos 8 anos de idade, aceitei Jesus como Salvador. Um pregador foi à minha igreja, pastor Mauro Israel Moreira, já na glória, falecido precocemente, com aneurisma cerebral, mas ele foi no culto, e eu me lembro que numa série de conferências, eu não sei o sermão que ele pregou, eu não lembro o texto que ele usou, eu sei que eu estava no primeiro banco onde as crianças sentavam, e ele apontou para mim, eu achei que era para mim, ele apontou e disse assim, se você acha que vai para o céu porque é filho de crente, você vai para o inferno, você precisa aceitar Jesus. Eu percebi, bom, eu sou filho de crente, nunca tomei decisão por Jesus, e a hora. Pediu para cantar o hino, fez o apelo, eu fui à frente. Meses depois, no sítio do Sossego, no acampamento de embaixadores do rei, Deus falou comigo sobre o ministério pastoral e eu me dispus. Que fique claro uma coisa. Desde os 9 anos de idade, está claro para mim, eu quero ser instrumento de Deus para apresentar Jesus a pessoas. E hoje, já quase escurecendo, bem pode ser um dia em que Deus esteja falando com você, que vive em situação até adversa, que você, submisso, pode ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Deixa eu avisar uma coisa. Esta menina levou Naamã à obediência. Você leu a história comigo. Naamã foi na casa do profeta, depois que o rei deu um chilique, rasgou a roupa, Naamã vai para a casa do profeta. O Naamã fica irritado também, porque o profeta mandou o seminarista falar com ele. O Naamã esperava, pelo menos, que o profeta aparecesse. O profeta mandou o seminarista, o aprendiz de feiticeiro, vai lá, meu filho, e dá um recado para ele que o problema dele é falta de banho. Agora você imagina, meus irmãos, um general ouviu um negócio desse, o homem ficou irritado e voltou, indo para casa, chilicando lá, e estava azedo. Lá na Síria tem rio, eu posso tomar banho lá. Esse rio Jordão aqui é fraco demais para os rios da Síria. Os servos de Naamã advertiram. Se o profeta pedisse coisa difícil, o senhor não faria? Naamã vai. E eu fico imaginando, viu, garoto? Naamã entrando na água a primeira vez, olhando a pele. Isso não mudou nada. Mas é 7. Naamã entra a segunda vez. Isso é a mesma coisa. Ele entra a terceira. Eu acho que está melhorando, mas acho que é impressão, é a ilusão da visão. Ele entra a quarta, ele entra a quinta, ele entra a sexta, já está curado. Ele entra a sétima. A Bíblia diz que a pele dele fica melhor do que era, fica como a de um menino. Esta menina leva Naamã à obediência. 7 mergulhos, o verso 14 está aí.
O verso 15 ensina que a menina submissa leva Naamã à gratidão. Ele volta até o profeta Elias. Ele estava irritado com Elias. Agora ele volta a Elias para agradecer. Verso 15. No verso 15 ainda, esta menina, que a gente não sabe o nome, conduz Naamã a reconhecer o poder de Deus. Não há outro Deus que não o Deus de Israel. Esta menina leva Naamã ao constrangimento. Verso 18. O Naamã diz assim para Eliseu: você desculpa, eu não vou nunca mais me dobrar para outro Deus, mas eu só queria que você lembrasse que de vez em quando lá o meu senhor da Síria, o rei da Síria, ele entra para adorar lá o Deus Rimon, ele vai se apoiar em mim, mas eu não vou adorar mais outro Deus, eu só vou adorar o Deus de Israel. Você me perdoa. Naamã ficou constrangido. Menino, a grande bênção da sua vida é quando você vê que os seus amigos fazem besteira quando você está presente. Não pode fazer isso não, porque ele é crente. Quando você gera constrangimento nas outras pessoas pelo comportamento, porque se eles contam uma piada suja perto de você e você ri, gerou constrangimento não. Agora, se eles param e olham, não, mas ele é crente, é porque o seu testemunho está ok, viu? E por fim mesmo, o Evangelho não apresenta julgamento. Quando Naamã está constrangido, ele pede perdão a Eliseu. Eliseu diz: vá em paz, não se preocupe com isso. O poder de Deus não significa concordar, e o vá em paz de Eliseu não significa concordar com que ele adore outro Deus, mas não promove guerra, não promove intriga. Eu sou promotor da paz, vá em paz. E toda essa história sensacional, ela só aconteceu por causa de uma menina que a gente não conhece o nome e que a gente não sabe quem é. A gente só sabe que ela era uma serva submissa. Olha que beleza está esse céu anoitecendo. Dá uma olhada para trás, o sol se pôs para lá, a gente tinha arco-íris, como o Tijuca falou, da aliança. E é possível que aqui, entre nós, alguém hoje esteja disposto a fazer uma aliança com esse Deus. Você veio para cá, chegou cedo, brincou, tomou um banho de piscina, sensacional essa piscina. Falei para Paulo, eu quero uma casa dessa para mim, como é que faz? Eu quero um negócio desse. Eu quero uma casa com uma piscina dessa, tem um campinho, dá para chutar uma bola aqui. Achei essa sala sensacional. Cabe uma TV de 100 polegadas ali, para eu ver o Mengão perdendo do Olímpia. Mas Deus não nos trouxe para cá apenas para o almoço, para mais piscina, para gincana. Deus pode estar convocando você para ser servo submisso dele. Eu não sei nem o seu nome. Posso até descobrir, mas nem o seu nome precisa saber. Só precisa saber se você é submisso. Essa menina da história está com tudo desfavorável. Ela saiu da sua cidade, ela saiu do seu país, ela saiu da sua família para ser escrava. Mas mesmo assim foi bênção. Você pode orar comigo 1 minuto? Senhor, os nossos jovens estão aqui. E o teu Espírito fala aos corações. Pedimos que isso se manifeste de forma especial agora, porque o Senhor precisa de jovens, adolescentes, submissos, para apresentar a bênção do Senhor à vida de outras pessoas. Revela a tua vontade entre nós. No nome de Jesus eu oro. Se você está disposto a ser bênção para apresentar cura e transformação a outras pessoas, eu quero convidar você a assumir esse compromisso com Deus hoje. Eu vim aqui, saí do Rio de Janeiro, voei para cá exatamente para isso. Eu já conheço Aracaju, é sempre bom voltar, mas eu já conheço Aracaju. Eu não vim para essa chácara aqui para tomar banho de piscina, eu não entrei na piscina. Pastor Paulo me levou para tomar uma água de coco, foi muito bom o papo, mas não para isso.
Eu vim aqui para dividir com você o convite para ser servo, para abençoar pessoas. Mesmo que você viva hoje sob condições desfavoráveis, você pode ser instrumento de Deus. Se a palavra de Deus faz sentido no seu coração e se você entende que Deus fala com você este fim de tarde, início de noite com esse céu lindo, e se você entende que esta tarde e noite vai ficar marcada na sua história, eu quero convidar você a vir aqui, nós vamos orar juntos para que Deus use a sua vida para abençoar outros. Alguém entre vocês deseja fazer uma aliança com o Senhor, dizendo assim: Senhor, usa a minha vida para abençoar outros. Está disposto? Deixa o seu lugar, vem aqui, nós vamos orar juntos. Eu quero orar pela sua vida. Onde está você? Deus abençoe. A mais alguém, venha. Se você não sentiu, se não é com você, ok, você pode ficar onde você estiver. Você não me atrapalha e não há problema nenhum. Mas talvez, esse texto da menina tenha mexido com você de uma forma tal que você diga assim: eu quero ser esta pessoa usada por Deus. E não importa se você não é conhecido. Júlio falou que tem gente aqui da congregação. Se você é só da congregação, pastor, eu sou lá da congregação, não sou nem da igreja. Isso não importa de onde você veio. Essa menina, a gente não sabe o nome dela, a gente não sabe o nome do pai, a gente não sabe o nome da mãe. E deixa eu lhe contar uma coisa, eu não sei nem o que aconteceu com ela depois. Mas ela foi bênção de Deus para transformar a vida de Naamã. Então eu vim aqui para convidá-lo a tomar essa decisão. Ah, mais alguém deu seu lugar, vem aqui à frente. Não tenha medo de idade, pouca idade, experiência nenhuma. Você sabe do que você precisa? Você precisa do Espírito de Deus falando ao seu coração. É só disso que você precisa. Pastor, não tenho dinheiro. Não é disso que falamos. Pastor, não tenho estudo. Não é disso que falamos. Pastor, eu não tenho pai na igreja. Não é disso que falamos. Nós falamos da vocação de Deus. De perceber que eu preciso ser bênção para as pessoas que passam pela minha vida. Que Deus abençoe vocês que estão aqui. Se você está sentado, fique de pé um instante. Nós vamos orar. Deixa eu avisar uma coisa a vocês que estão aqui à frente. Poucas coisas são tão terríveis para um sermão. Poucas coisas são tão terríveis para o sermão como uma noite de sono. Você sabe por quê? Porque daqui a pouco nós vamos acabar aqui. Já está para acabar, né, Júlio? Nós vamos embora. Vai encerrar. Nós vamos para casa. Nós vamos comer alguma coisa. Nós vamos tomar um banho. Nós vamos dormir. E quando você dorme, amanhã você não lembra de nada do que aconteceu aqui. Isso é uma tragédia para o sermão. A minha oração é para que Deus use a sua vida para ser bênção, mas que de forma alguma você esqueça a tarde e noite de hoje. Para que aquilo que Deus tratou com você fique bem fixado na sua mente, no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço mais uma vez a chance de dividir a palavra com os meus irmãos. Eu quero pedir ao Senhor por aqueles que estão aqui à frente, todos nós estamos aqui orando especialmente por eles, porque eles aceitam um compromisso, que estão fazendo aliança com o Senhor, para serem bênção mesmo em situação desfavorável. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o que eles fizerem seja bênção na vida de pessoas que precisam de cura e transformação. Peço também que o Senhor não permita que este fim de tarde seja esquecido por eles nunca mais. Porque eles estão fazendo um pacto com o Senhor e eles precisam ser instrumentos do Teu Santo Espírito. Muito obrigado por aquilo que o Senhor falou ao coração deles, pela mensagem que o Espírito pregou ao coração deles. Abre portas, caminhos, dá direção, para que sejam bênçãos segundo os Teus propósitos. Usa a PIBA, usa a juventude da PIBA, nós oramos no nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe você e que Ele use vocês como bênção para pessoas que precisam de cura em nome de Jesus.